Bom, a cirurgia de reconstrução de mama é indicada na grande maioria dos casos. Quase todas as mulheres podem fazer, ser submetidas a essa cirurgia, em especial aquelas que estão bem fisicamente, com boas condições de saúde, que vão ser avaliadas por especialistas e a partir de então decidir a conduta. Falando sobre a importância da mama na nossa feminilidade, eu diria que a importância é imensurável, Nós mulheres dedicamos muito a nossa feminilidade à figura da mama. Então a mama realmente representa a feminilidade, representa a sensualidade da mulher, a autoestima da mulher. Então, sem dúvidas, a mama é uma parte muito importante não só do nosso corpo, como também da nossa mente, Então acho que é fundamental. O câncer de mama, ele mexe realmente com o psicológico de uma maneira muito profunda, por todas as nuances que a própria doença já te traz, É uma doença ainda muito mitificada, então, apesar da gente ter tratamentos excelentes, hoje a chance de cura e a taxa de cura é muito alta, as mulheres ainda têm muito medo, Muitas ainda passam por um período de negação. Ela mexe muito com o psicológico de toda a família, dos maridos, dos filhos, das pessoas próximas, a paciente que está passando por esse problema. E ela precisa ser tratada de uma forma séria, porque as mulheres ficam com muitas dúvidas, Ainda apesar de ser um assunto que a gente debate todos os anos, conversa, cada dia mais está exposto na mídia, ainda tem muitos mitos. Então acho muito importante a gente falar sobre isso e esclarecer para ajudar de uma forma completa essas pacientes. Cirurgia de reconstrução de mama, na verdade, não é uma cirurgia única. Quando a gente fala cirurgia de reconstrução de mama, a gente está falando de uma gama de possibilidades. A inclusão da prótese de mama, Então a paciente tem pouca mama e vem ao consultório só para colocar uma prótese de mama. É completamente diferente da cirurgia de reconstrução de mama. A cirurgia de inclusão de prótese de mama é uma cirurgia mais simples, muitas vezes com cortes menores, Que a gente vai incluir a prótese de silicone numa mama sadia, ou seja, aquela mama ainda vai estar presente, vai ter a glândula mamária, vai ter a preservação da areola, do mamilo, diferente muitas vezes da cirurgia de reconstrução de mama, que vai depender do tipo de tumor, do grau do tumor, então se ele é avançado ou se ele é inicial. Vai depender se a gente vai preservar a areola e o mamilo, que a gente chama de complexo areolo-papilar. Vai depender se a gente vai ter a possibilidade ou não de usar o músculo peitoral. Então, a cirurgia de reconstrução de mama é uma gama muito ampla de possibilidades, que fica às vezes difícil explicar de uma maneira sucinta para vocês. Por isso que cada caso tem que ser avaliado de uma forma individual. A cirurgia de reconstrução de mama pode ser simples, Dependendo do tipo da reconstrução. Mas na grande maioria das vezes é uma cirurgia mais complexa. Vai demandar mais cuidados pós-operatórios. Muitas vezes o paciente vai ter dreno, vai ter um pouco mais de dor, vai ter uma recuperação um pouco mais lenta. Mas hoje a gente tem técnicas excelentes, que são possíveis de serem executadas de uma forma relativamente simples, que vão ajudar o paciente a recuperar a autoestima, a qualidade de vida. Enfim, então não é aquele bicho de 7 cabeças que às vezes as pessoas pintam. Sim, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e os planos de saúde, eles têm como obrigação cobrir as cirurgias de reconstrução de mama. O que acontece muitas vezes é que por conta da morosidade do sistema, às vezes a gente não consegue o que seria o ideal. Ou seja, a paciente vai fazer a mastectomia, que é a retirada da mama, não consegue naquele mesmo tempo fazer a reconstrução da mama. Por conta da burocracia, pela falta da prótese naquele momento, porque a cirurgia não foi autorizada, enfim, uma série de empecilhos que às vezes são impostos, infelizmente contra a nossa vontade, que fazem com que esse processo não seja tão legal quanto a gente gostaria. Sem dúvidas, a grande maioria das pacientes que são submetidas à reconstrução de mama tem um sucesso. Lógico que a cirurgia de reconstrução de mama, como eu disse antes, é diferente de uma cirurgia de prótese de mama ou de implante de mama simples, A paciente tem mais morbidade, então geralmente é uma paciente que já tem algum problema de saúde, é possível ter alguma outra complicação, como o caso de uma infecção ou uma extrusão da prótese. Vai depender muito do tipo de tratamento que essa paciente vai ter que ser submetida posteriormente à cirurgia, mas a grande maioria dos casos a gente obtém sucesso.
os cuidados pós-operatórios são tão importantes quanto a cirurgia em si, né? Então, o pós-operatório da cirurgia de reconstrução de mama, por ser uma cirurgia um pouco maior do que as outras, né, habitualmente feitas na mama, ele é um pouco mais delicado. Então, o paciente precisa ter cuidado com os movimentos dos braços, muitas vezes não usar nenhum sutiã apertado, diferente do que a gente faz quando a gente coloca uma prótese de mama simples, por exemplo. Então, dependendo do tipo da reconstrução, a gente não quer que o paciente aperte aquela mama, porque isso pode comprometer a vascularização ali do nosso retalho. Tem que ter uma alimentação adequada, não pode ingerir bebida de álcool. Os pacientes fumantes, né, idealmente pararem de fumar antes da cirurgia e não continuar esse hábito depois da cirurgia. Ter um acompanhamento, se possível, de uma fisioterapeuta, que é muito importante nessa parte da reabilitação. Ter os retornos regulares com seu cirurgião, enfim, né? Então, cuidados com a ferida em si, curativos, são cuidados um pouco mais apurados. Bom, falando sobre amamentação e reconstrução, é um tema um pouco delicado. A grande maioria das vezes, a mulher não vai conseguir mais amamentar, né? Principalmente se a gente fizer a mastectomia. Por quê? Porque a mastectomia implica em retirar toda a glândula mamária. E é na glândula mamária que estão os ductos lactíferos, que são responsáveis por produzir o leite. Então a gente não vai ter como, não vai ter onde produzir o leite, então não tem como amamentar. Se for necessário tirar apenas um pedacinho da glândula, então às vezes uma cirurgia de quadrantectomia, que é o nome, que a gente tira um pedaço da glândula da mama, pode ser que essa mulher consiga amamentar normalmente depois da cirurgia. Mas isso é uma coisa muito dependente de cada organismo, né? Então, acho que o mais importante quando, né, está passando por esse processo de câncer de mama e que deseja gestar futuramente, é pensar em estar saudável, em estar bem, em estar ali presente com o seu bebê. A forma que vai alimentar, depois a gente pensa. Olha, acho que é difícil falar nunca tendo passado por essa experiência, mas o meu dia a dia do consultório, o que muda é que muda tudo, né? Então, assim, a paciente se sente muito mais confiante, a autoestima dela é realmente recuperada. Eu vejo as minhas pacientes aqui, chegam tristes, abatidas, sem a mama, quando voltam nos retornos já estão maquiadas, já estão de batom, já estão com o cabelo arrumado, estão mais felizes, mais leves. Então, assim, acho que a reconstrução de mama devolve a dignidade e a atitude de ser mulher para aquela paciente. Então isso é muito, chego até a me arrepiar, isso é muito assim incrível. Tu vê essa transformação real das pessoas e a gente poder proporcionar às vezes de uma forma simples, né, tecnicamente para mim falando, então muda tudo. Sim, isso pode existir, tá? O câncer de mama masculino é menos de 1% dos casos, mas é uma patologia que existe. Eu nunca vi nenhum até hoje, mas por ser incomum, né, é raro, muitas vezes é ligado por desordens genéticas, mas pode acontecer. A grande vantagem dos homens é que como tem pouca glândula, então a maioria das vezes já se apresenta como um nódulo mais palpável, né? Então muitas vezes consegue fazer o diagnóstico mais precoce. Então pode existir, mas é uma coisa bem rara. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, mulheres, que passaram ou que estão passando, né, por esse período tão difícil da luta contra o câncer de mama, em dizer que juntas somos mais fortes, que a gente consegue passar por isso. Câncer de mama tem cura sim, tem tratamento, pode ter uma vida normal depois do câncer. A cirurgia de reconstrução de mama cada vez mais está melhor, está dando qualidade de vida para as pacientes, está recuperando a autoestima e temos excelentes profissionais em todas as áreas para ajudá-las. Não esqueçam, mulheres, de fazer os seus exames regularmente, porque não existe nada melhor do que a prevenção e o diagnóstico precoce. Olá, eu sou a doutora Fernanda Bus, sou cirurgia plástica, sou membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, diretora técnica da Clínica Santé, estou participando do Outubro Rosa da campanha Viva Mais. Viva Mais, uma campanha da Som Maior 48 e a Tribuna. Oferecimento: Santé Cirurgia Plástica e Medicina Integrada. Laboratório Búrigo, pode confiar. Unesc 50 anos, a nossa universidade. E Vitalis Farmácia de Manipulação.